Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a esse canal, a essa família. Hoje eu tô aqui num lugar onde tem muita coisa boa para comer, no supermercado, meu escritório, e vim fazer fofoca. Vim contar um pouquinho aqui da nossa família, de um dia de cada vez, né? Dos nossos desafios. Eu sempre vou postar vídeos que vão mostrar essa superação do Fran, né? Nem que seja por um dia, ele cumprir alguma tarefa, fazer alguma coisa que ele aceita fazer, né? Para a gente é uma grande vitória, né? Também tenho a Ceci, mas a Ceci hoje ela está muito bem, está fazendo as atividades artísticas dela, e o Fran, que é autista, nível 3 de suporte, e também tem esquizofrenia, e é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Ele sempre demanda e tem mais desafios, com certeza, né? E aproveitando que você está aqui, agradecendo imensamente a sua atenção, por estar nos acompanhando, eu já gostaria de dizer para você, para não esquecer, de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de dar o seu like, de fazer o seu comentário, de conversar um pouquinho comigo, dizer se está sendo bacana o conteúdo, se tiver alguma dúvida também, é bacana que você me fale, de repente a gente pode trocar uma figurinha aí, tá certo? Então, o Fran, ele teve diagnóstico de esquizofrenia o ano passado, mas a gente vem sofrendo aí, a gente ficou penando durante 2 anos. Por quê? Foi muito difícil diagnosticar, o Fran não fala, né? Então, todos os sintomas que ele estava sofrendo, né? E sofremos juntos, a gente não sabia o que era, e toda vez que eu levava ele no pronto atendimento, consultava, os médicos me diziam que era crise. E eu sabia que não era. Por quê? Conheço o Fran há um bom tempo, né? E começou com 16 anos no final da pandemia. E aí, como a gente tinha sofrido uma pandemia, a gente ficou totalmente isolado, que eu moro com os meus pais são idosos, eu também não podia, né, passar por essa situação que eu tenho que cuidar dos meus filhos, também estava protegendo eles. Então foi um período muito difícil para todo mundo. E eu achei que, em decorrência disso, o Fran estava muito mal. Então ele estava extremamente agressivo, a gente não podia passar, respirar perto dele, nem ficar de costas, extremamente irritado. Extremamente, assim, e era algo incontrolável que não fazia sentido. Normalmente o Fran tinha crise, sempre teve, ele é um autista, né? E é um autista bem flexível, bem rígido, sempre foi. Mas sempre tinha um motivo, sabe? Eu conseguia perceber o motivo antecedente ali, e passava as crises, né? E as dificuldades das quais eu não entendia. Mas isso não passou e foi piorando cada vez mais. Ele parou de tomar banho, ele se isolou, ele ficava suando frio, gelado, tá? Tendo espasmo, parecia espasmo muscular, me pedindo ajuda. Mãe, me ajuda, mamãe, me chamando. E ele se retorcia todo, e eu não podia ajudar, eu não sabia o que era, e quando levava no médico era isso que me diziam. Também muito difícil de diagnosticar, né, gente? Eu concordo plenamente com isso, infelizmente, né? E a gente sofreu durante 2 anos, todos nós adoecemos, os meus pais que são idosos, meu pai esse ano fez 87 anos, a minha mãe tem 72, então a gente adoeceu. A Cecília ficou muito mal, ficou extremamente depressiva, com muito medo. O Fran agredia a gente até de noite, ele parou de dormir também, né? Então, às vezes de madrugada, ele iniciava um sono, e aí a gente ia dormir, e aí a gente acordava, ele me batia, né? Então, assim, eu apanhei muito, muito, muito. Soco no rosto, umas coisas extremamente agressivas, assim, e um desespero enorme por parte do Fran também, porque ele estava em sofrimento, um sofrimento incrível, né? Uma coisa horrível. Esquizofrenia é algo extremamente maltratante quando não se tem o diagnóstico, quando não se tem tratamento medicamentoso. Ainda assim vai ser muito ruim, principalmente no espectro do autismo, que aí a gente não sabe quando que está começando, se está retornando as alucinações, ouvir vozes, a parte sensorial também fica bastante sensível, então eu não podia encostar um dedinho nele. A presença, a nossa presença próxima ao Fran, ao corpo dele, deixava ele extremamente incomodado, e por isso que ele batia.
né? Então tudo fez sentido a partir desse diagnóstico que foi feito ano passado. Ele tinha 18 anos. Então a gente sofreu muito durante 2 anos. E realmente me recomendaram internar porque ele estava quebrando a casa toda e porque ele estava extremamente agressivo e a gente estava correndo o risco de se machucar seriamente. E vou dizer para vocês que eu cheguei aí até um instituto em que faz esse tipo de internação, aqui onde eu moro, e ele pediu para não ser internado, porque o Fran, ele consegue comunicar algumas coisas, né? E foi horrível, porque é uma dor muito grande, é algo assim inexplicável que você sente, é a perda total da esperança, do controle, de tudo, né? É o fundo do poço, né? E isso não é uma crítica, não, para quem precisa internar o filho, que a gente sabe que é algo extremamente extremo, é o fim, né? Tipo, é a última possibilidade que tem, e aí as pessoas estão correndo risco de vida, inclusive a própria pessoa, né? Porque quando uma pessoa quebra móveis, ela está se machucando. Imagina, né? Não tem noção do que está fazendo com o seu próprio corpo. Então é algo extremamente gravíssimo. O Fran ainda tem esquizofrenia, não vai embora, né? E a gente segue com a medicação. Exatamente no dia de hoje, o Fran tá 5 dias sem tomar banho. Eu tô dando banho de paninho nele, passando paninho, shampoo seco no cabelo. Porque, infelizmente, a medicação ela tá perdendo a eficiência dela. Acredito que sim, porque hoje eu consigo perceber esses sintomas que apareceram lá. Fica um pouco isolado, mas não tanto quanto antes. Antes ele ficava isolado, ouvindo uma música repetidamente, de novo, com esses calafrios. Passava muito mal, não conseguia comer, ele não conseguia se mexer. Ele abria a janela e dizia que tinha passarinho, e queria ver passarinho, e você via, com o passar da piora ali da esquizofrenia, você via que ele tinha mais alucinação. Tudo isso ficou fazendo muito sentido depois que eu e uma terapeuta, que já estava atendendo o Fran, o ano passado, ela veio me falar, Carol, acho que ele está tendo alucinação. Eu falei, puxa, eu vi ele essa noite tendo alucinação. Tudo foi filmado para que eu pudesse mostrar para o psiquiatra. Porém, pessoal, eu não acho certo mostrar, é uma opinião pessoal, né? Uma pessoa passando mal, no caso, meu filho passando mal com alucinação ou tendo crise, eu não acho legal fazer isso com ele, mostrar para as pessoas como é, né? Acho que dá para imaginar que é uma coisa muito ruim, a pessoa está extremamente fragilizada e sofrendo. Quando eu gravo para mostrar para o médico, ele não está aqui comigo. Talvez ele venha me dizer, mas como você sabe que ele está alucinando? Então ele precisa de um apoio visual. Ele precisa olhar e dizer, tá vendo aqui, olha, tá acontecendo isso. E foi o que eu fiz, e é o que eu faço. Mas mostrar, eu nunca vou mostrar o Fran em crise ou passando mal. Por que eu tô dando esse depoimento? Porque eu vejo que muitas pessoas com autismo, em níveis de suporte diferentes, mas principalmente ali no nível 3 suporte, onde tem mais dificuldade para comunicar, 2, 3, enfim, todos têm dificuldade para comunicar, né? Eu vejo que nessa idade, cada vez mais eu vejo famílias tendo sofrimentos muito parecidos com o que a gente teve. E talvez isso possa ser esquizofrenia, né? Eu falei, poxa, é uma coisa de se pensar, né? Já que pode ser uma comorbidade no autismo também. E é algo que às vezes não aparece na infância, vai aparecer na vida adulta, na adolescência, para qualquer indivíduo, inclusive, não só para o autismo, né? Então, o meu relato aqui é dizer que hoje a gente voltou a ter essa dificuldade, bem mais amena, que isso é algo de se pensar para as famílias. Você que está tendo dificuldade com o teu filho, crises absurdas, coisas que são inexplicáveis, filme os episódios, procurem dar uma olhadinha nisso. Eu sei que a gente fica muito cansado, a gente ficou sem dormir. E não dá para pensar, é um sofrimento incrível, a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar, é terrível, né, indescritível, mas isso pode ajudar bastante esse vídeo, né, no sentido de você pensar sobre essa possibilidade. Então aqui, voltando aqui, né, para a nossa realidade, então o Fran fica mais rígido quando a medicação
tá com pouca eficiência e ela tá com pouca eficiência. Então ele tá sem tomar banho e dessa vez eu decidi que eu não vou entrar em conflito com o Fran, até porque vocês já viram, né? Eu sugeri para ele tomar banho, falei, filho, vamos tomar banho. E, e aí depois aí eu comprei coisas gostosas para ele comer, que é uma possibilidade. A gente tem uma brincadeira que é algo que o Fran aceita, é tudo aceitado por ele, sem ameaça, tá, gente? Eu escondo alguns objetos dele, ele cumpre a tarefa e ganha de volta. Isso é tudo muito pacífico. Não é se você fizer, você ganha, se você não fizer, não ganha. Até porque eu não sei como é que o Fran tá. Se ele tá em sofrimento, se ele tá mal, né? E dessa vez ele tá mal. Então, quando eu fui falar do banho, eu falei numa hora muito ruim, que eu não sei quando é essa hora ruim, porque ele tem dificuldade de expressar no rosto. Pessoas com autismo têm dificuldade de expressar as emoções no rosto. Então, como saber a hora de falar, né? Então, fui arriscar e aí eu levei um arranhãozão, mostrando que eu estou muito mal, mãe, né? Minha última preocupação é tomar banho, porque eu tô mal, né? Esse foi o recado dado. Então, estou me virando aqui com outras alternativas e estou ainda procurando convencer ele a tomar banho. Mas o que eu realmente fiz hoje, né, e estou esperando a resposta, é do médico. Então, vamos ao médico, vamos conversar com o médico, substituir, incluir medicação, para que isso melhore, para que ele possa voltar à rotina dele. Enquanto isso, a vida segue. E todo dia é mais um dia de tentativa, de esperança, de persistência. E eu tô me sentindo muito mal com isso. Tô até dormindo mal por esses dias, porque é um problema que existe, é algo sério e muito temeroso. Quem quer voltar a passar pelas situações que a gente passou. Mas eu já tenho essa experiência. Então, o importante para mim é que o Fran se alimente, que ele se sinta protegido e seguro. E eu tento passar isso para ele, ó, estamos por aqui, né? Eu evito de conversar com o Fran quando ele tá muito mal. Então, eu só trato ele bem, né? Claro, vou tratar, mas mostro a minha solidariedade, né? E não insisto. Então, talvez ele fique mais uns dias ainda sem tomar banho, tá bem sujinho, mas ele tá dormindo bem, que é um sonho, a gente precisa, isso recupera muito a pessoa, deixa a pessoa se sentindo bem pro outro dia, né? Menos irritado, com mais possibilidade de lidar com as tarefas do dia, ou simplesmente passar um dia, né? Então, ele tá comendo bem, tudo certo, que da outra vez também tivemos dificuldade com isso, e tá dormindo bem. Então acaba que o banho, apesar de ser algo que a gente está vendo, né, isso é muito sério, porque mexe com a autoestima, e é um sinal bem importante, assim, né, de que algo ruim está acontecendo, ainda assim é possível, né, burlar, né, fazer de outras formas, né, roupinha limpinha, dando banho de paninho e passando desodorante, essas coisas todas, até a gente consultar, iniciar a medicação e reiniciamos a rotina. Porque a rotina não é estática, gente. Ela muda. Ela muda. Vocês veem que eu uso bastante suporte visual para o Fran, mas a gente muda bastante a rotina, até os suportes, até as imagens, os pedidos, tudo é bem alterado durante o processo da vida. Espero que esse vídeo tenha sido bem bacana para você. Espero que você tenha conseguido pensar em alternativas para o teu filho, para o teu aluno, para a pessoa que você conhece. Não deixe de conversar com as famílias. Não deixe de dar a sua sugestão carinhosa, tranquila, né? Porque é muito importante para a gente. Eu sou muito acolhida também aqui nesse ambiente virtual, até mais do que na própria vida real, porque acabo indo em busca das informações e vendo que outras famílias passam pela mesma situação que eu, ou parecido, outras pessoas têm esquizofrenia, dão os seus relatos, seus depoimentos. Isso é extremamente importante, saber que isso é uma condição que pode ser passageira com medicação, com mediação, carinho, paciência. Então, eu estou fazendo a minha parte aqui, mostrando que cada dia é um dia, que é possível sim,
nem que seja por algumas horas, a gente receber essa reciprocidade, dizer, olha, eu tô aqui, tô te ajudando, tô feliz, né? Nesse momentinho, isso a gente não desiste jamais e a gente vai se adaptando e rebolando, né, gente? Aí a semana que vem eu conto para vocês se eu consegui a consulta, como é que ficou a situação do Fran, mas está sendo bem cuidado, como sempre, muito amado. Gratidão aí por toda a atenção, pelos comentários, pelos compartilhamentos, por tudo que vocês fazem. Isso é bem importante aqui pra gente, acaba sendo uma alternativa muito legal o YouTube. E não esqueça, né, de deixar aí o comentário, like, inscrição, tudo isso também é muito importante aqui pro canal e pra gente, tá? Um beijo grande e até a próxima aventura. Tchau, tchau.